Olá, boa noite. Hoje é 23 de abril de 2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 297. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo o mal. Sabemos que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Os anjos estão ao nosso redor e são enviados para nos ajudar, nos salvar, nos livrar e nos abençoar. Então, creia nos anjos, que os anjos existem, Deus e Jesus Cristo existem lá na eternidade. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sabe por que Paulo falou assim? Porque Paulo era um exemplo. Paulo era um exemplo de renúncia do mundo, e era um exemplo de crer e de seguir Jesus Cristo. Por isso que Paulo falava assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Então Timóteo era o filho amado dele, que ele gerou Timóteo. Ele pregou o evangelho para Timóteo, Timóteo creu, e Timóteo era o filho amado dele no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina em cada igreja. Então ele diz que Timóteo ia lembrar ele os caminhos de Cristo e ia falar o mesmo que ele falava nas igrejas quando ele ia, o apóstolo Paulo. Mas alguns andam inchados como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecereis não as palavras do que anda inchado, mas a virtude. No caso, a virtude de Deus que tinha nele. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor ou espírito de mansidão? Então Paulo perguntou isso, se eles queriam que ele fosse com vara, com palavras duras, ou com amor, com espírito de mansidão. Então Paulo ele pedia para as pessoas imitarem ele, porque ele cria no Evangelho, obedecia o Evangelho a Deus e fazia a vontade de Deus, e era um exemplo. Nós podemos conseguir ser um seguidor de Cristo, obedecer a Cristo? Podemos e vamos. Então, o que é que você tem que fazer? É ler, ouvir o Evangelho e pedir força a Deus, a Jesus Cristo, para poder você conseguir viver crendo no Senhor e obedecendo ao Senhor. Se chegou a falhar, cair, peça perdão a Deus. Deus me perdoa, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Peça perdão. Todo mundo tem que pedir perdão a Deus. Todo mundo, antes de dormir, meu Deus me perdoa por meus pecados cometidos por pensamento, por desejo, por prática, consciente ou inconsciente. Então, Deus abençoe você e sua família. Eu sempre estou lendo a palavra de Deus e orando. Então, boa noite, Deus abençoe você e sua família.